Bom, aqui eu já copiei os moldes da malha. Nós iremos confeccionar um blazer de malha e moletom sem elastano. Então, eu já escolhi uma numeração maior do que eu costumo usar para mim. Eu costumo usar a G especial, mas como não tem elastano e eu tô assim um pouquinho além, então eu já coloquei o GG. O que eu fiz? Eu copiei a manga inteira, eu copiei ela aqui, passei a carretilha e tenho a manga inteira. Eu já defini aqui onde vai ser costa, eu já defini um recorte. Na malha, essa manga, ela apenas tem um recorte, mas ela não tem o formato da manga duas folhas do blazer tradicional, tá? Então, ela é semelhante, ela não é igual. Aqui na frente, então aqui vai ser costa, certo? Aqui na frente eu posso entrar um pouquinho aqui, ó, para dar um encaixe mais bonito. Então eu entro 1 centímetro aqui, então aqui é frente. Então essas foram as alterações que eu fiz na manga até agora. Aí a gente começa a preparar na sequência os moldes de corpo, frente e costa. Um papel maior, porque aqui eu vou ter que fazer gola, né? Semelhantemente ao que se faz no tecido. Eu acrescentei 2 centímetros, porque eu preciso de um trespasse para os botões, né? O molde malha não tem trespasse. Eu adequei a linha do SS, porque o meu material, o meu moletom não tem elastano. Então eu coloquei exatamente o SS desse tamanho, que é 11 no caso aqui, né? Em alguns casos vai ser 10, vai ser 8, dependendo do tamanho da numeração que você está fazendo. E como é que você vai ver isso? Você pode olhar em tabelas de medida, né? O SS, se for necessário, eu coloco uma tabela de medidas lá na sala. Como eu quero criar uma pence aqui, assim como é feito na modelagem da camisete, eu acrescentei o valor que eu quero tirar nessa pence, nesse recorte, na lateral. Então, esse por enquanto foi o que eu fiz na frente. Depois, eu quero criar um formato mais elegante no molde costa. Então, eu acrescentei na lateral 2 centímetros, mas eu não vou fazer pence aqui, eu vou tirar aqui no meio. Isso faz diferença na estrutura da peça pronta. E já desenhei uma pence a ser camuflada na cintura. Então, até aqui eu adequei o molde, mas eu ainda não coloquei modelo. Aí, eu tenho que adequar, que começar a criar aqui em cima a modelagem de um blazer. Eu vou ter que acrescentar um valor na lateral frente e tirar os mesmos valores na lateral costa, porque o blazer tem esse detalhe. A manga, ela vai continuar aqui no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu vou tirar 3 centímetros aqui, a manga vai ser colocada a 3 centímetros dessa costura, semelhantemente ao que é feito no blazer de tecido. Então, eu tenho aqui uma primeira preparação. Eu não copiei tudo passo a passo, por quê? Se você está fazendo essa peça, você já tem um certo nível de conhecimento, você já fez algumas peças, então a gente não precisa ir tão devagar, né? Então, faça essa preparação em qualquer numeração que você tenha. Mesmo que você tenha que fazer ampliação, redução, depois de feito isso, de obter o tamanho que você quer fazer, você vai acrescentar, fazer essas modificações. Lembrando que, trabalhando com material, no caso eu comprei um moletom cinza que não tem elastano, ele não tem elastano. Tem moletom com elastano, tá? Mas para o blazer não é muito interessante, não. Então, para esse moletom, eu vou trabalhar uma numeração sempre maior do que a que eu realmente quero. Tá? Então, é isso.
Nosso primeiro recadinho está dado e a gente vai dar continuidade às nossas montagens aqui, tanto na modelagem, depois na corte e confecção. Bom, aqui eu já estou trabalhando ainda coisas básicas em relação a blazer. Coloquei valores de costura que nesse caso é de 1 centímetro. Então você vai ver que algumas coisas vão ficar meio que semelhantes ao do tecido, tá? Nós não vamos usar overlock nesse blazer. A gente até pode usar overlock, mas não para unir as partes. As costuras serão abertas, tá? E a gente vai fechar com a costura reta. Então já é um ponto. Então por isso que eu preciso de um valor maior de costura. Um valor também maior de barra, em torno de 4 centímetros. Esse blazer não será forrado, porém você pode executar um blazer de moletom também forrado. Mas como é o nosso primeiro blazer, eu vou fazer ele sem forro e totalmente, no lugar de overlock, eu vou passar aquele viés. Então eu vou fazer os acabamentos das costuras com viés, e não viés de tecido mesmo, tá? E não com overlock. Então vai ficar um blazer bonito, porém não vai ser um blazer forrado. Aqui ainda falta recortar e acrescentar valor de costura, ok? Vamos lá. Na frente eu já desenhei a gola. O que eu fiz aqui? Vamos ver. Determinei o primeiro botão. Vim aqui nas costas e medi o decote costa, que nesse caso deu 12 centímetros. Então eu achei quanto subir daqui. Primeira coisa que a gente faz é uma linha reta que vai da localização do primeiro botão ao início do ombro, início do decote aqui, e vai reto. Aí eu marco 12 aqui, mas 2 para cá. Então eu já até aproveito e marco dessa seguinte forma aqui. Eu ponho a fita para fora, porque aí eu já marco também os meus 2 centímetros que é para cá. Aí vem o tal do esquadro. Ok? Ó, eu tenho que colocar... Se você não tem essa facilidade de colocar o risquinho aqui da régua, você compra um esquadro mesmo e põe o esquadro. Assista lá aquela aula de esquadro, porque você vai ter que, isso aqui tem que ficar no esquadro. Se não ficar, vai dar problema. Esse valor da gola costa é sempre o mesmo, 8. Aqui eu desenho do jeito que eu quiser. Veja que eu disse um valor, quebrei o decote, fiz reto. Saí aqui para fora, desenhei a lapela. Essa aqui é aquela parte que vai dobrar, né, que vai virar. Isso não tem valor pré-determinado. Para isso eu preciso visualizar o modelo e definir. Então não existe um padrão aqui não, tá? Nem aqui. Existe aqui e aqui. Aqui eu trabalho de acordo com o que o modelo me pedir. Outra coisa que eu já fiz foi o deslocamento da costura lateral. Então eu já fiz até com a caneta verde, para que você veja que a partir daqueles 2 centímetros que a gente tinha traçado para fora, eu medi 4, na barra 5 e aqui na cava 3. Tracei uma nova lateral com a régua mesmo. E aqui dei continuidade à cava para a manga. Lá nas costas eu tive que tirar esses valores. Então eu tracei para dentro do molde os mesmos valores, 5 na barra, 4 na cintura, 3 na cava. Então eu desloquei a costura, mas não alterei em relação à medida, né, no caso. Então isso aqui ainda está no esquema inicial. Agora, falta eu definir se isso aqui esse valor aqui eu criei uma pence, correto?
Agora eu vou procurar o modelo para saber se eu transformo isso num recorte que vai até a cava, um recorte que vai até o ombro, se eu não ponho recorte nenhum, se eu elimino essa pença aqui de novo aqui na lateral e deixo esse blazer reto, que é o que eu mais estou vendo, né, nos modelos que eu andei pesquisando, eles não estão com essas costuras, eles estão com a estrutura de blazer, porém aqui é liso. Então, se eu for fazer liso, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar isso aqui e vou tirar 2 centímetros aqui, que aí eu tô retroagindo, né? Beleza? Mas se eu tiver recorte, eu preciso ter isso tudo que a gente já fez e aí eu crio um recorte. Provavelmente você vai me ver fazendo esse blazer sem o recorte, porque é o que eu tô vendo. Eu tô vendo ele sem recorte, sem pensa, sem nada, e com um bolso aqui, né? Ou mesmo aqui no nível com zíper, né? Eu vi muito bonito com zíper e ele não tinha nada, não tinha recorte, não tinha nada, tá? Então, é uma das características que eu estou visualizando agora. Então, a gente já chegou no próximo passo, que foi colocar a estrutura de blazer para depois ir finalizando. E depois a gente vai recortando, botando valor de costura, que eu já comecei a fazer na manga, né? Lembrando que aqui vai ser tudo 1 centímetro, ok? Na lateral, se eu quiser, eu posso colocar 2 centímetros. Aí se eu puser 2 centímetros na lateral frente, 2 centímetros na lateral costa, eu tenho que vir aqui na manga e alterar para 2. Aqui. Nesse recorte eu vou botar 1, de qualquer jeito. Por que eu faço isso? Porque se eu estou fazendo para alguém em especial, eu posso nessa hora soltar, né? Se ficar apertado, eu posso soltar o laser, né? Então aí é interessante isso, já que eu vou trabalhar semelhantemente a um tecido. E outra coisa, eu estou fazendo esse blazer para mim, né? Então é uma margem de segurança, então é quase um sob medida, tá no padrão, eu escolhi o padrão, eu não tirei minhas medidas, tá? E aí eu vou botar 2 aqui sim de costura, porque na hora que eu estiver provando, e se eu quiser soltar, né? Aí eu tenho onde soltar. Se eu deixar só 1 centímetro, eu não tenho onde fazer isso, né? Agora, se eu fizer para vender, é 1 centímetro só. Estou fazendo para vender, então beleza, 1 centímetro em tudo, fechou, tá? E aí a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de entretela. E a gente vai forrar essa parte aqui, essa parte da frente.